Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Que alegria imensa ter você aqui comigo hoje. É uma bênção de Deus podermos nos encontrar, mesmo que seja por essa telinha, para compartilhar da palavra que nos alimenta e nos guia. Para nós, que já passamos dos 50, que já vivemos muitas histórias, acumulamos sabedoria e vimos a mão de Deus em tantos momentos, cada dia é um presente precioso. A Bíblia nos ensina que a velhice é um privilégio, uma coroa de honra para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. E é sobre essa jornada abençoada que vamos conversar hoje. O tema do nosso bate-papo é 6 coisas que Deus espera que você faça antes de morrer. Mas não se assuste com o antes de morrer. Não é uma lista de tarefas para cumprir correndo, não. É um convite amoroso do nosso Pai para vivermos cada dia com propósito, com alegria e com a certeza de que Ele está conosco em todas as estações da vida, até o último suspiro. Porque para nós, que cremos em Jesus, a morte não é o fim, mas a porta para a presença gloriosa do nosso Salvador. É sobre viver plenamente para Ele, hoje e sempre. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos mergulhar nessa palavra que nos transforma. Antes de entrarmos nos 6 pontos, quero deixar algo muito claro, irmãos. A nossa salvação, a nossa vida eterna, não é algo que conquistamos por mérito ou por fazer muitas coisas boas. Não! A Bíblia é muito clara. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. É um presente, um dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. As coisas que vamos falar hoje não são para você ganhar a salvação, mas são o resultado de uma vida que já foi alcançada pela graça de Deus. São a prova de que a fé que temos é viva e verdadeira. É como uma árvore boa que naturalmente produz bons frutos. Entendeu? É a nossa resposta de amor e gratidão a tudo que Ele já fez por nós. E o melhor de tudo é que não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo que habita em nós nos capacita e nos ajuda a viver tudo isso. É Ele quem nos dá força e sabedoria. Vamos então para a primeira coisa que Deus espera que você faça: amar a Deus, acima de tudo. Irmãos, esse é o maior de todos os mandamentos. Jesus mesmo nos ensinou: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso significa que Deus deve ser o primeiro em tudo na nossa vida. Nada, absolutamente nada, pode tomar o lugar dele no nosso coração. Nem dinheiro, nem bens, nem preocupações, nem mesmo a nossa família pode vir antes do nosso amor por Deus. Amar a Deus de verdade é dar a Ele o primeiro lugar no seu dia, é buscar a presença dele em oração, é meditar na sua palavra, é confiar nele mesmo quando as preocupações da vida tentam nos sufocar. É adorá-lo em espírito e em verdade, em todo tempo e em todo lugar. Pense na história de Maria e Marta, lá em Lucas capítulo 10. Marta estava tão ocupada com os afazeres da casa, preocupada em servir, que se esqueceu do mais importante: sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Maria, por outro lado, escolheu a melhor parte, que era estar na presença do Mestre. Que possamos, como Maria, priorizar a comunhão com o nosso Senhor, porque nele encontramos a verdadeira paz e o verdadeiro propósito. Antes de continuarmos, peço que você deixe o seu amém nos comentários para a gente compartilhar esse momento de fé juntos. Deixou o seu amém? Então vamos para o segundo ponto: amar e servir ao próximo. Esse grande mandamento, que é inseparável do primeiro, é amar o nosso próximo como a si mesmo. O amor a Deus se manifesta no amor ao nosso irmão. E esse amor não é só um sentimento bonito. Não, é um amor que se mostra em ações, em serviço, em compaixão. Talvez você pense: pastor, mas eu já não tenho a mesma força de antes para servir na igreja ou fazer grandes coisas. E eu te digo, o serviço a Deus e ao próximo não tem idade nem limitações físicas. O amor se expressa de muitas formas. Lembra da parábola do bom samaritano lá em Lucas capítulo 10?
O samaritano não perguntou a religião, a raça ou a condição social do homem ferido. Ele simplesmente viu a necessidade e agiu com compaixão. Para nós, amar e servir ao próximo pode ser um gesto simples, um abraço apertado, uma palavra de encorajamento para um filho ou neto, um conselho sábio baseado na sua experiência de vida, uma oração sincera por um vizinho, ou até mesmo um sorriso para alguém que você encontra na rua. Cada ato de bondade, por menor que pareça, é um serviço a Deus e ao próximo. Sua sabedoria e sua experiência são tesouros que podem abençoar muitas vidas. Terceiro, viver pela fé em Jesus Cristo. A fé, meus irmãos, é o alicerce da nossa vida cristã. É por meio dela que recebemos a salvação. Mas a fé não é só acreditar que Jesus existiu ou que ele é o Filho de Deus. É muito mais do que isso. É um compromisso diário de confiança, de fidelidade e de obediência à palavra de Deus. Viver pela fé significa entregar a Jesus o controle da sua vida, todos os dias. É confiar nele em cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto. É se arrepender dos seus pecados e buscar viver de acordo com a vontade dele. É um relacionamento vivo e dinâmico, que cresce e se aprofunda a cada dia que passa. Pense na parábola do semeador, em Mateus, capítulo 13. A semente é a palavra de Deus, e o solo é o nosso coração. Para que a semente dê frutos, o solo precisa ser bom. Precisa estar preparado para receber e cultivar a palavra com fé. Que o nosso coração seja sempre terra boa, que recebe a palavra de Deus e a cultiva com fé, para que ela produza frutos abundantes em nossa vida. Antes de prosseguirmos, quero perguntar: você está gostando do vídeo? Se sim, compartilhe com seus amigos e familiares, especialmente com aqueles que, como nós, já passaram dos 50 e precisam dessa palavra de encorajamento. Mas vamos ao quarto ponto: produzir boas obras como fruto da fé. Como eu disse no início, as boas obras não nos salvam, mas são a prova de que a nossa fé é verdadeira e viva. A Bíblia, em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz algo maravilhoso. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Isso significa que Deus tem um propósito único para cada um de nós, e esse propósito não termina quando a gente envelhece. Pelo contrário, a sua vida e a sua experiência, a sua sabedoria acumulada ao longo dos anos, são ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Os cabelos grisalhos são uma coroa de honra. Deus preparou obras específicas para você, mesmo agora. Pode ser orar pelos seus filhos e netos, ser um mentor para os mais jovens na igreja, compartilhar suas histórias de fé e superação, ou simplesmente ser um exemplo de paciência e alegria. Não subestime o valor da sua vida e da sua influência. Você é uma árvore plantada por Deus e Ele espera que você continue a produzir frutos abundantes, mesmo na velhice. Quinto, cultivar os frutos do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo habita em cada um de nós que cremos em Jesus. E ele não está parado, não. Ele está trabalhando em nós, nos transformando, nos ajudando a desenvolver o caráter de Cristo. É ele quem produz em nós os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esses frutos são a prova visível de que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E o cultivo desses frutos é uma jornada para a vida toda. Não pense que, por ter mais idade, você já deveria ter todos eles perfeitos. Não. É um processo contínuo de crescimento e amadurecimento. Pense na mansidão, por exemplo. Não é fraqueza, mas ter controle sobre a própria força, como Jesus, que era manso e humilde de coração. Ou o domínio próprio, que nos ajuda a controlar nossas emoções e impulsos, evitando o pecado. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a manifestar esses frutos no seu dia a dia. Ter paciência com as dificuldades, encontrar alegria mesmo nas enfermidades, manter a paz em meio às adversidades,
ser fiel aos seus compromissos e exercer autocontrole em todas as situações. Por último, mas não menos importante, Deus espera que você compartilhe a esperança do Evangelho. Jesus nos deu a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Talvez você pense, mas eu não sou um missionário, não viajo para outros países. E eu te digo, o seu campo missionário pode ser a sua casa, a sua família, o seu bairro, o seu círculo de amigos. Você tem uma história de vida, um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Use essa experiência e sabedoria para falar de Jesus. Pense na parábola da ovelha perdida, em Lucas, capítulo 15. Jesus se importa com cada alma, com cada pessoa que está longe dele, e ele nos chama para ir em busca dessas ovelhas. Compartilhar o Evangelho pode ser simplesmente contar como Jesus transformou a sua vida, orar por alguém que você sabe que precisa de Deus, ou viver de tal forma que as pessoas vejam a luz de Cristo em você e queiram saber mais sobre a sua fé. Seu testemunho é único e pode tocar corações de uma forma que nenhum sermão formal conseguiria. Amados irmãos, chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Vimos que Deus espera de nós 6 coisas essenciais: amar a Deus, acima de tudo; amar e servir ao próximo; viver pela fé em Jesus Cristo; produzir boas obras como fruto da fé; cultivar os frutos do Espírito Santo; compartilhar a esperança do Evangelho. Lembre-se, essas não são tarefas pesadas, mas um convite para viver uma vida plena, cheia de propósito e alegria, capacitados pelo Espírito Santo. Deus é o nosso verdadeiro refúgio na velhice. Ele nos sustenta, nos guia e nos dá a certeza da vida eterna. Que a sua vida seja um testemunho vivo do amor de Deus e que você continue a florescer e a dar frutos abundantes em todas as estações. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a deixar o seu like e se inscrever no canal. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.